Saudações! No vídeo de hoje eu trago a primeira aula da cinética química. Antes de abordar aqui a cinética química, gostaria de trazer o conceito que eu acho muito importante no estudo da cinética química. O que seria? Exatamente reação química. O que é uma reação química? A reação química é um processo no qual ocorrem mudanças na estrutura molecular e na composição da matéria, resultando na formação de novas substâncias químicas diferentes das iniciais. Significa que quando ocorre uma reação química, o que vai se formar vai ser totalmente diferente com o que existia no início, ok? Então, o que existe no início é chamado de reagente. O que existe no final ou no fim da reação é chamado de produto. Então, na reação química, está-se a dizer que os reagentes são totalmente diferentes com os produtos. Ok? Então, aqui é assim. Essas diferenças como podem ser notadas? As diferenças podem ser notadas através de propriedades organolépticas. Significa que a cor pode mudar totalmente. O sabor, quando ocorre uma reação química, também pode mudar totalmente. O brilho pode mudar totalmente. A transparência pode mudar totalmente. Ok, essas comparações estão sendo feitas entre os reagentes e os produtos. Um exemplo que eu posso dizer de uma reação química é o seguinte. Vamos aqui. Eu tenho lenha e ao outro lado tenho cinza. E se eu tenho lenha no início, no final obter cinza, significa que lenha e cinza são coisas diferentes. O nome é totalmente diferente. Como eu disse também que a cor pode mudar na totalidade. Cinza é a cor cinzenta. Essas lenhas não possuem cor cinzenta. A massa, por exemplo, a massa das lenhas aí é totalmente diferente com a massa de cinza. O volume que ocupa as lenhas é totalmente diferente com o volume de cinza. Então, quando isso acontece, estamos perante uma reação química. O produto é totalmente diferente com o reagente. Tínhamos lenhas e no fim aconteceu combustão. Combustão significa queima, ok? Linguagem como é queima, ok? Aconteceu queima e originou-se lenha. De salientar que nesta reação que eu apresentei aqui, ocultei algumas coisas. Nos reagentes participa o gás de oxigênio, ok? Participa o oxigênio e nos produtos, além de cinza, é libertado o gás carbônico e é libertado moléculas de água. Então eu apenas apresentei aqui a lenha e cinza para ver que cinza e lenha são coisas totalmente diferentes. E outras coisas que eu estou a dizer que são libertadas, o gás carbônico, a água não é lenha, ok? Então, esta aqui é uma reação química em que as coisas que existiam no início, ou seja, os reagentes, ficaram totalmente diferentes com os produtos. Embaixo, não é uma reação química. Por quê? Temos aqui água em gelo, a seguir água líquida. Tudo é água, a diferença apenas é do estado. A água saiu do estado de gelo ou do estado sólido para líquido através da fusão. Então, a água também pode voltar desse estado líquido a de voltar mais estar no estado de gelo. Continua sempre água. As moléculas são conservadas, estão bem conservadas, bem definidas. Então, aqui aconteceu um fenômeno físico, não um fenômeno químico aqui embaixo. Enquanto em cima aconteceu uma reação química, ok? Em que o que foi formado é totalmente diferente com os reagentes. A seguir temos aqui cana de açúcar, temos etanol. Para obter etanol é preciso o que se passa da fermentação, ok? Fermentação de cana, ok? Do suco da cana de açúcar, ok? E muita coisa é libertada para formar etanol. Também de salientar que o gás carbônico é libertado nesta reação. Então,
o que existe antes, tanto o volume de cana-de-açúcar ficou totalmente diferente com o volume do etanol e também a massa de cana-de-açúcar vai ser totalmente diferente com o do etanol. Tendo em conta que outras coisas também foi libertado ainda o gás carbônico, ainda reduzindo a composição inicial da cana-de-açúcar. Também se formos a ver, cana-de-açúcar é doce, né? A doçura, né? O sabor, né? Vai ser totalmente diferente com do etanol. Etanol já é um álcool, ok? Então, esta aqui é uma reação química em que o produto é totalmente diferente com o reagente. Embaixo aqui tenho que não é uma reação química. É o caso de papel, tenho papel, à minha direita também tenho papel. Eu tenho papel não dobrado. Se eu for a dobrar, vou obter outro papel, ok? Então tudo continua o papel. O outro exemplo que eu poderia dar de um fenômeno que não seja químico, que é exatamente físico, é, por exemplo, quando eu for a rasgar o próprio papel. Se eu for rasgar, vou obter o quê? Pedaços de papel. Ainda é o papel. Diferente de fermentar cana em que vou obter o etanol, ok? E outro exemplo que eu posso dizer de uma coisa que não é um fenômeno químico é o caso de se eu tenho um pano e através do pano vou costurar uma camisa, a camisa continua com o mesmo pano, toda a cor toda a textura, a cor da minha camisa vai ser do pano que eu usei. Então esse aí não é também não é um fenômeno químico, apenas é um fenômeno físico, ok? Então por isso trouxe esse conceito de reação química, visto que a cinética química trata exatamente de reação química, não trata de uma reação que não seja química. Então, vamos ver o que é exatamente a cinética química. A cinética química é a área da química que estuda a velocidade das reações químicas, ou seja, a rapidez com que os reagentes são convertidos em produtos. Como eu disse, né, que seria importante estudar reações químicas. Como eu expliquei anteriormente, na reação química, os reagentes são totalmente diferentes com os produtos. Então, aqui entra exatamente reações químicas na cinética química, ok? Significa que ela estuda a velocidade das reações químicas, ou seja, a rapidez que os reagentes são convertidos em produtos, ok? Então, o que seria a velocidade das reações químicas? A velocidade das reações químicas, ou a velocidade da reação química, é a taxa de variação da concentração dos reagentes e ou produtos por unidade de tempo, ok? Mede a variação da concentração por unidade de tempo, ok? Significa o quê? Por exemplo, vou dar mais um exemplo, voltar na madeira, né? Na queima de lenha. Quando se queima lenha, a concentração vai começar a reduzir gradualmente. Então vai se queimar pouco a pouco, vai se formar carvão vegetal, ok? Vou obter carvão vegetal, continua se queimando, se for uma combustão completa, se queima por um tempo mesmo, em que essa produção também vai depender do tipo da madeira, né? Se for uma madeira que não é muito consistente, vai ser muito rápido, e se for madeira muito consistente, vai demorar. Então significa que a concentração vai mudar gradualmente, vai se reduzir, vai diminuir, ok? Vai diminuir até formar produto final, ok? Até formar a cinza, pouco a pouco. Então, essa variação da concentração vai ocorrer dentro do tempo. Por isso, a velocidade da reação química já vai medir a variação da concentração dos reagentes, ok? E ou produtos por unidade de tempo. Ok? Repito, na medida que a lenha vai se queimar, os graus de carvão continuam cada vez mais pequenos para se formar pó, ok? Para se formar pó, que é nossa cinza, ok? Que é a nossa cinza. A nossa cinza fica mais concentrada quando fica em pó, né? Mas para que se forme um pó, é necessário que se queime cada vez mais pequenos graus de carvão, ok? Vegetal, para formar pó. Então,
Essa variação toda, a taxa de variação que ocorre nesse processo em unidade de tempo, é que vai ser a velocidade da reação química. Mas uma coisa que eu vou dizer, a velocidade da reação química, o que participa na velocidade das reações químicas, são gases e soluções aquosas. Como eu disse que anteriormente, que nessa queima vai se libertar tanto dióxido de carbono vai participar, porque é um gás. Aquilo que é sólido não aparece na lei da velocidade, não aparece. O que aparece é o gás ou solução aquosa, ok? Então, velocidade, ok? A velocidade podemos encontrar para uma transformação simples, ok? Ou para composta, ok? Então eu tenho aqui uma molécula, aqui A, aqui no B tem outra molécula, né? Aqui é uma simples, né? É A simples, aqui é um B simples. Como vou escrever a velocidade dessa reação? Neste caso simples, para escrever a velocidade da reação, vou simplesmente o que? Dividir a concentração pelo tempo, desta maneira. Variação de concentração de A sobre tempo. E você vai se perguntar por que temos menos variação de concentração de A sobre tempo? E que é igual somente variação de B sobre tempo que não tem menos. E por que no outro sítio tem menos? É que eu disse que na medida que a lenha se transforma em cinza, é um exemplo, estou dar, da lenha que se transforma em cinza, a sua concentração fica diminuindo. Então, por isso aqui entra menos. E o produto formado, como eu disse, os pequenos graus de carvão mineral, de carvão vegetal, deve ser queimado gradualmente para formar cinza. Então, cinza vai aumentar a sua concentração quando carvão vegetal diminuir o mais possível para que se forme pó, ok? Então, cada vez mais que o pó se forma, significa que a concentração de cinza está a aumentar. Está a aumentar porque o pó está a se formar. Está a se formar pó porque está a se diminuir o que? A nossa lenha. Então, a concentração da lenha diminui. Por isso aqui deve-se colocar menos para evitar que a velocidade não seja negativa, ok? Enquanto já no produto, como eu disse que cada vez mais vai estar a aumentar a concentração, é por isso fica sem sinal negativo, ok? Então, se for já este caso em que tenho aqui uma equação aqui, não é simples, já é composta aqui. Este A minúsculo, B minúsculo, C minúsculo, D minúsculo representa coeficiente estequiométrico, né? Que é o número de moléculas que vai participar na reação por cada substância, ok? Então eu tenho aqui esta reação, tiver que a minha velocidade da reação vai ter que entrar esses coeficientes. Os meus coeficientes que aparecem na reação vão ter que multiplicar com o tempo, ok? Significa que vai ser o inverso, né? A multiplicar com toda a equação da velocidade, né? Já que é o inverso a multiplicar com toda a equação da velocidade, significa que o A vai estar embaixo, então por estar embaixo no denominador, irá multiplicar com o tempo, ok? Por isso aqui você consegue ver aqui o A, o B, o C e D, todos eles estão multiplicando com o tempo. Então, a concentração de A e a concentração de B são negativas, por isso aqui tem menos menos. Por quê? Porque são reagentes. Os reagentes vão ter que se diminuir para que se formem os produtos. Por isso aqui os produtos já são positivos, porque cada vez mais que os reagentes diminuem a concentração, os produtos serão a ganhar a concentração. Então, é exatamente a ideia da cinética química. A cinética química ela estuda a velocidade das reações químicas e a velocidade das reações químicas mede a taxa de variação de concentração dos reagentes e ou produtos, ok? Dentro do tempo, né? À medida que os reagentes diminuem a concentração, os produtos aumentando a sua concentração dentro do instante de tempo, essa medida da taxa de variação da concentração dentro do tempo é que é a velocidade da reação química. Então, aqui eu trouxe de uma forma mais
comum, de uma linguagem mais comum, que envolveu não tanto a química. Para você ter a ideia, a noção do que é a cinética química, o que é a velocidade da reação. Então, no próximo vídeo, eu vou já entrar com taxativamente a linguagem química. Já não vou trazer essas linguagens de queima, já não vou trazer essa lenha. Não, já não vai ser assim. Então, se gostou do vídeo, deixe seu like. Até no próximo vídeo com mais uma aula muito especial para você. Tchauzinho.